Boa noite, pessoal. Então, hoje eu vou ter uma passagem curta aqui pela sala com vocês. A aula rolou semana passada aqui, com caipirinha, tudo, aula de encerramento, tá tudo lá embaixo no curso que eu sou coordenador. Então depois que eu acabar aqui, tá todo mundo convidado para descer também. E quem vai cuidar aqui de vocês, ou cuidar de vocês, cuidar bem deles, vai ser ali. Qualquer coisa aí é só falar com ela. E hoje aqui nossa Masterclass. E coincidentemente eu conheci o André por causa da Lê, que ela me falou que eu assisti uma palestra dele, eu fui atrás e achei muito foda o conteúdo dele. Então, como algumas pessoas hoje já falaram que iam faltar, nós chamamos o pessoal para gravar a aula, porque essa aula eu acho que ninguém pode perder. Então, se alguém quiser ver depois, nós vamos fazer uma sessão de cinema aqui na Perestroika com essa aula, que essa aula será transmitida novamente. André, por favor, fale um pouquinho aí de ti pro pessoal e é contigo. Bem, deixa eu falar. Bem, primeiro, obrigado pelo convite de estar aqui, né, aqui em Porto Alegre, com vocês. Vou contar um pouco da minha história, porque vocês vão entender um pouco da minha visão do que eu vou falar. Né? Eu comecei como publicitário, como redator publicitário. Na época não tinha planejamento em agência, não se usava pesquisa, né? Era tudo. A gente era um país tão pobre que todo mundo se conhecia, morava todo mundo no mesmo bairro, os consumidores moravam todos no mesmo bairro. Né? Aqui todo mundo morava em Moinhos, Salvador todo mundo morava na Pituba, no Porto da Barra, porque o país era muito pobre. E o processo decisório das empresas também não estava aqui. O processo decisório das empresas estava em qualquer outro lugar do mundo, menos aqui. Aí eu fui lá como redator, comecei a ver essa história de planejamento, até que em 95 me chamam para fazer marketing político, marketing público. E aí eu me deparo com os 95% da população brasileira que não ia no shopping, não morava nos moinhos, não morava nos jardins, morava na periferia. Aí eu descubro lá que naquela época eles estavam começando a ter televisão pela primeira vez, eles não tinham ideia nem de gramática televisiva. Fade in, fade out, quando as coisas aconteciam, eles não conseguiam entender muito bem no início, falando isso no início dos anos 90. As pessoas não conseguiam entender muito porque não iam para o cinema e não tinham afinidade com gramática televisiva. Né? Pra vocês terem ideia, hoje, de qualquer jeito, 72% da população brasileira tem algum nível de analfabetismo funcional. Ela lê, mas não entende o que lê. Então, se eu faço comercial de televisão da Casas Bahia só beletreiro, eu corro o risco de 72% dos brasileiros não entenderem lufas do que está escrito ali. Né? Isso é um dado do INAF, Instituto Nacional de Alfabetismo Funcional. Esse é um dado público. Só isso muda a história da comunicação brasileira. Né? Só isso muda a história da comunicação brasileira, muda a história da propaganda brasileira. E aí foi aí que a gente fui parar no marketing político, e eu tinha que falar com esse cara que era um cara... Né? Que Malemar tinha estudado, que Malemar sabia compreender as coisas tinham que ser ditos muito mais, não que eles fossem nem mais burros, nem mais inteligentes do que a gente. Eles só não tinham esse passado. E aí eu comecei a fazer política, e aí virei um comprador de pesquisa. Né? Ia para os lugares, ia fazer campanha. Aí, para vocês terem ideia, em 97 eu vim parar aqui. Aí eu vim parar aqui, logo que eu cheguei, a gente fez uma pesquisa para o cara me explicar, né, o que a gente chama de cenário. Aí eu vi lá aquele cara, um pesquisador lá, mostrando o cenário da pesquisa dele. Eu conheci aqui, você acredita em tudo, porque você tem que acreditar na pesquisa. Aí eu fui pro bar, depois. E no bar, nada do que eu vi lá, eu vi no bar. Aí no dia seguinte eu comecei a andar pela cidade, nada que eu tinha visto na pesquisa. Por quê? Porque uma pesquisa, infelizmente, ela não consegue nos mostrar as circunstâncias. Né? E como fala Ortega y Gasset, o homem é o homem em suas circunstâncias. Se eu pego, só tiro um retrato, que a pesquisa é um retrato, na maioria das vezes eu não consigo entender o entorno. Entender Porto Alegre, entender Gaúcho é uma coisa complicadíssima.
Né? Como é que um cara chega aqui, eu trago um cara, eu sou de Salvador, quer dizer, mandaram um cara de Salvador para cá, para entender Porto Alegre, entender o governo, fazer comunicação. Eu tinha 15 dias para entender tudo. Né? Como uma vez eu fui, tem uma história engraçada, eu fui para o Maranhão, fazer campanha lá. Aí eu falei, o primeiro filme que a gente estava fazendo lá, eu falei, ó, faz o mais simples possível, porque a gente não tem pesquisa, a gente não conhece essa terra. E aí foi feito um comercial para a Secretaria de Educação, que era um comercial simples que você já viu umas 100 vezes, que era a câmera aberta, tinha um bando de crianças, aí falava, André, presente, João, presente, Carlos, presente, Maria, presente. Aí levamos para fazer pesquisa e o filme foi reprovado. Eu falei, gente, primeira vez que eu vejo um filme desse reprovado. Ele foi reprovado porque eles não acreditavam que numa sala de aula em São Luís do Maranhão não tivesse um ribamar. Pois é. Então, a maioria das vezes, eu acho assim, Maranhão, aqui, Salvador, uma vez eu fui trabalhar na Bolívia, trabalhei na Argentina, você muitas vezes não consegue entender a pesquisa porque você não sabe o entorno dessa pesquisa. Então eu defendo muito que a gente demonstre o entorno da pesquisa. Né? Ah, o Brasil hoje está do jeito que está, por quê? Chegou um gringo agora, vem, senta aqui, ele... Ah, vocês são ricos, vocês são pobres, o nosso aqui, ele olha, vem pra cá, pro Moinho, saiu aqui do negócio, ele acha que essa cidade é a mais rica do mundo. Ele acha que essa cidade é tão rica quanto Nova York. Por quê? Porque o ponto de referência dele, a pesquisa que ele fez, o andar que ele fez, mostrou a ele esse Brasil. E esse Brasil é enorme e eu defendo um olhar brasileiro das histórias. Então eu tenho uma consultoria chamada Ponte. Essa consultoria, ela nasce porque em 2001, eu fiz uma agência de propaganda chamada Popular, que é uma agência de propaganda com foco no Brasilzão. Só que naquela época as pessoas não entendiam muito bem o que eu estava falando, não que estejam entendendo hoje. Né? Mas eu defendo uma pesquisa brasileira, eu defendo uma propaganda brasileira, eu defendo um olhar brasileiro. Para isso eu criei a Ponte, a gente tem um braço de pesquisa, a gente tem uma invasão de cenários, são feitos com antenas, o que são antenas? São pessoas de classe CDE, que são capacitadas pela gente para fazerem a pesquisa. Né? Porque se eu entro hoje numa favela ou na periferia aqui de Porto Alegre, eu sou um ser estranho e eu modifico a realidade local. Né? Como alguém da periferia, no meio de uma cidade, fica estranho, você sabe quem é. Né? Os cariocas falam logo, a gente sabe quem é do morro e a gente sabe logo quem é do asfalto. E não adianta ir com calça jeans e camiseta branca furadinha e tentar se passar por pobre, porque não. Porque o cabelo é diferente, né? A voz é diferente, a postura em relação à vida é diferente. E a gente modifica o ambiente. Então a gente defende a utilização desses antenas. Né? Como a gente também defende grupos de discussão qualitativas em locais que não são salas de espelho, principalmente para essa população. Né? Porque sala de espelho entra aquelas 10 pessoas ali, você pede para sentar e fala, ó, atrás daquele espelho tem cliente, tem agência, tá todo mundo olhando, taca ali coxinha, taca ali Coca-Cola, e acha que tá tudo normal, porque assim ninguém aqui, né? A gente prefere ir para bar, para igreja, para clube, para casa das pessoas. Por quê? Porque lá, se alguém há de se sentir mal, somos nós. Porque a gente sim está fora do nosso ambiente. Então se eu trago alguém para fazer um grupo aqui, o cara vem lá da periferia, ele já se sente constrangido desde a entrada. Né? Porque aqui, como qualquer periferia brasileira, você fala assim, ah, para eu subir um morro no Rio de Janeiro, o cara lá em cima precisa me dar autorização, porque senão eu sou baleado na rocinha. Igual aqui embaixo. Para subir eu tive que dar meu documento, tinha um cara segurança armado, né? Então a gente vive nesse mundo de guetos. Por isso que a gente defende isso. A gente também faz muito trabalho de cocriação, que é a criação de produtos e serviços junto com os clientes. Né? Hoje está sendo inaugurado, em Belém do Pará, um trabalho que a gente fez para o Posto Ipiranga. São os primeiros postos de gasolina exclusivamente para motos. Né? Foi um trabalho nosso, desde a criação do produto até a comunicação final, junto com o pessoal de arquitetura, junto com o pessoal de design do Grupo Ipiranga. Né? A gente faz muito trabalho de regionalização, né? A gente fez a estratégia da Ambev para todo o Norte e Nordeste, com esse olhar brasileiro. A gente fez a estratégia da GlaxoSmith também para o Nordeste. Né? Daqui a pouco pedem para fazer alguma coisa aqui para a gente também, aqui para vocês, que aqui também é diferente, é um outro mercado, e graças a Deus que ele é assim. E o ano passado a gente começou a estudar relatório de cenários futuros. Né? Qual era a tese? A gente vivia que um monte de coisa estava acontecendo, o Brasil estava crescendo, todo mundo, você lê em jornal, fala tanto sobre o crescimento da nova classe média brasileira, mas os jornais e a imprensa e as empresas só falam nos números. Ou seja, se eu estou ganhando mais grana do que eu ganhava 10 anos atrás, se hoje eu tenho dinheiro para comprar um Mundo Milho, se hoje eu tenho dinheiro para comprar uma televisão, se eu estou me impondo, o brasileiro está se empoderando,
Eu estou modificando o consumidor. Meu consumidor é outro, não é o mesmo consumidor de 95. Né? Então, que mudança é essa? Né? Então, a gente escolheu a metodologia Delphi, que é uma metodologia norte-americana, que surgiu na Segunda Guerra Mundial, porque os americanos precisavam traçar cenários sobre possibilidades para tomar decisão, se constrói submarino, se constrói avião, se constrói navio, se treina mais gente, se não treina mais gente. Esse relatório Delphi, geralmente você conversa com 25 especialistas, né? E vai vendo quais são os símbolos em comum nos cenários futuros, entendendo também o que é o passado. E aí você começa a construir o que seriam, né, esses cenários futuros. Então essa palestra é baseada nessa metodologia. Por quê? Porque se eu for fazer um posicionamento de um produto hoje, se eu for fazer uma pesquisa hoje, se eu for fazer uma campanha publicitária hoje, eu tenho que saber o que está acontecendo. A minha pesquisa é um retrato. Eu preciso do filme. Eu não preciso um retrato hoje, é muito pouco. Eu tenho 36 milhões de pessoas que ascenderam socialmente nos últimos 10 anos. Isso é um filme. Que filme a gente está hoje? Eu sou um publicitário que comecei na década de 80, a gente fazia um tipo de filme. O primeiro lançamento do Banco 24 Horas, feito pelo Washington Oliveira, era um filme que era o Frank Sinatra cantando Night and Day, Day and Night, e aí vinha o pôr do sol, todos simples. Nossa, lindo aquele comercial. Mas quantos brasileiros sabem inglês? Né? Aqui no sul tem aquela pastilha que vocês chamam de Halls. Na Bahia chama de Halles. Porque o que está escrito é Halles e a gente não sabe inglês. Então a gente tem que entender em que momento histórico nós estamos. Então, para entender o momento histórico que nós estamos, vamos entender um pouco do que se passou com a gente, para a gente entender aonde a gente está hoje.